Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Amanhã mal havia começado, mas o First National Bank já fervilhava como uma colmeia. O piso de mármore brilhava. As paredes cobertas de pinturas modernas exalavam luxo. Tudo parecia perfeitamente organizado, mas por trás dessa fachada, escondia-se outra realidade. Os funcionários trocavam olhares rápidos sempre que um certo tipo de cliente entrava. Um terno elegante? Sorrimos imediatamente. Mulher rica? Ofereceram-lhe uma cadeira e um café. Mas quando um homem negro simples e discreto entrou pela porta, a atmosfera mudou ligeiramente, quase imperceptivelmente. O nome desse homem era David Hamilton. Ele carregava uma pasta de couro simples. Relógio sem luxo. Sem perfumes extravagantes. Um olhar calmo e observador, quase calmo demais. Ele sentou-se em silêncio, colocou os documentos sobre os joelhos e esperou. Entretanto, 2 clientes chegaram depois dele. O primeiro vestia um terno azul brilhante, o segundo falava alto ao telefone. Ambos foram chamados à sua presença. David ergueu o olhar, sem dizer uma palavra. Uma caixa sussurrou para sua colega. Deixe-o esperar um pouco. Vamos ver o que ele quer. O tempo passou. 10 minutos. Então 20. Então 45. David não estava reclamando. Ele estava observando. Ele observou como alguns clientes eram recebidos calorosamente, enquanto outros mal recebiam um olhar. Ele percebeu como o banco havia construído um mundo onde o valor de uma pessoa parecia ser medido pelas aparências. E ele anotava tudo, em silêncio. Finalmente a caixa anunciou. Seguindo. David se aproximou. Ela lançou-lhe um olhar rápido, suspirou e discretamente pressionou um botão debaixo da mesa. Poucos segundos depois, a porta de vidro do escritório se abriu. A diretora apareceu. Madison Clark. Perfeito. Terno bege, salto alto, cabelo preso, sorriso congelado. Um sorriso que não aquecia o coração de ninguém. Ela caminhou lentamente em direção a David, como se cada passo dissesse: eu controlo tudo aqui. Ela parou em frente a ele, cruzou os braços e o examinou da cabeça aos pés. Olá. Precisa de ajuda? Sua voz soava educada, mas seu olhar dizia outra coisa. Ela ainda nem tinha feito uma pergunta, mas já tinha julgado. E naquele exato momento, sem saber, ela acabará de abrir a porta para a maior humilhação de sua carreira. Porque aquela que ela estava prestes a desprezar não era apenas um cliente. Ele era o homem que detinha o futuro de todo o banco em suas mãos. Madison inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse falando com uma criança. Muito bem, como posso ajudar? David respondeu calmamente. Gostaria de discutir minha conta principal e um projeto de investimento. Ao ouvir essas palavras, sua expressão mudou ligeiramente. Uma mistura de surpresa e depois irritação. Ah, um investimento? Ela fingiu sorrir. Temos contas simples, adequadas para pessoas com baixa renda. Você não precisa de investimentos sofisticados, acredite. Não é para todos. Ela fez uma pausa. E especialmente não quando você não entende os riscos. Ela ainda não tinha olhado para nada. Nenhum documento. Nenhuma informação disponível. Ela já havia se decidido. Atrás deles, 2 funcionários trocaram um olhar constrangido, mas ninguém se atreveu a falar. David respondeu suavemente. Gostaria ainda de falar com a gerência. Ela suspirou. Você está falando com ele. Em seguida, em voz baixa, mas alta o suficiente para que os clientes próximos ouvissem. Aqui tentamos manter uma certa imagem. Temos uma clientela de alto padrão. Entende? David permanece imóvel. Ah, entendo. Mas gostaria que meu caso fosse analisado. Ela passou os dedos pelo encosto sem abri-lo. Tudo bem. Ela abriu, e fechou imediatamente. Ah, você tem um saldo médio estável, mas nada excepcional. Talvez você devesse experimentar os bancos comunitários. Mais simples. Mais adequados. Ela empurrou os papéis na direção dele. E por favor, não bloqueie a fila. As pessoas atrás de você têm compromissos importantes. Fez-se silêncio. Uma mulher atrás dela respirou fundo. Sério, ele não entendeu? Os guardas avançam. David respirou fundo. Sua voz permaneceu calma. Senhora Clark, antes de ir embora, gostaria de assinar algo. Ela olhou para o céu. Assinar o quê? Um encerramento de conta? Muito bem, Ele apresentou um arquivo grosso e lacrado com um selo oficial. Ele colocou-o sobre a mesa. O contrato de aquisição. Madison caiu na gargalhada. Aquisição de quê? Uma conta poupança? David olhou-a diretamente nos olhos. Do banco. Seu riso cessou abruptamente.
A princípio, ela pensou que fosse uma brincadeira. Então ela viu as assinaturas, os comprimidos, os nomes dos acionistas. Seu rosto perdeu toda a cor. É impossível. David permaneceu em silêncio. Na sala ninguém mais falava. Madison sentiu um arrepio de medo pela primeira vez. Ela tentou se recompor. Eu vou ligar para a Câmara Municipal. Deve ter havido algum erro administrativo. Como se o universo estivesse esperando por esse exato momento, a porta da frente se abriu. Entraram 3 advogados, seguidos por um homem mais velho e elegante, de óculos finos. O presidente do conselho. Ele aproximou-se de David e respeitosamente estendeu-lhe a mão. Senhor Hamilton, tudo está finalizado. Bem-vindo. Agora você é o proprietário, majoritário, do First National Bank. Uma lufada de ar fresco invadiu o quarto. Madison permaneceu figura. O presidente se virou para ela. Senhora Clark, deveríamos tê-la informado hoje. Mas parece que o Sr. Hamilton chegou mais cedo do que o esperado. Ela gaguejou. Você sabia? Ele respondeu calmamente. Sim, e temos observado como vocês tratam os clientes. Então, voltando-se para Davi. O resto depende de você. Madison finalmente percebeu. O homem que ela havia humilhado. O homem que ela queria expulsar. O homem que ela considerará indigno de estar ali. Era seu novo chefe. E a partir daquele momento nada seria como antes. Por alguns segundos, ninguém ousou respirar. Madison sentiu as mãos suarem. Seu sorriso profissional havia desaparecido, substituído por um medo arrepiante. Senhor Hamilton, eu acho que houve um mal-entendido. Se eu soubesse quem você era. David o interrompeu gentilmente. Exatamente. Você não deveria precisar saber. Ela baixou os olhos. O presidente do conselho retirou-se acompanhado dos advogados, deixando a situação a cargo deles. Todos os funcionários estavam assistindo. Alguns sentem vergonha. Outros ficaram aliviados. David virou ligeiramente a cabeça na direção da caixa. Há quanto tempo estou aqui? Ela hesitou. 45 minutos, talvez mais. E quantas pessoas me antecederam? Ela engoliu em seco. Vários. Mas às vezes nos dizem para priorizar aqueles que parecem mais importantes. David assentiu lentamente. Então ele olhou para Madison. E eu? Como você me classificou? Ela tentou esboçar um sorriso nervoso. Eu cometi um erro de julgamento. Não, disse ele calmamente. Você adquiriu um hábito. Ele pegou o arquivo. Você não verificou minha identidade. Você não leu meu arquivo. Você decidiu que eu não era uma boa opção. Ela mordeu o lábio. Eu só queria proteger a imagem do banco. Ele colocou as mãos sobre a mesa. E você achava que estava protegendo-a humilhando as pessoas? Ele se virou para os clientes. Quem aqui já se sentiu ignorado, maltratado ou menosprezado neste banco? Várias mãos se levantaram. Uma senhora idosa falou. Disseram-me para voltar quando eu tiver dinheiro suficiente para ser levado a sério. Um jovem empreendedor acrescentou. Recusaram-me um pequeno empréstimo sem sequer analisarem meu processo. Madison sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Eu posso mudar. Me dê uma chance. Eu não sabia. David olhou-a diretamente nos olhos. E esse é o problema. Você só quer saber quando já é tarde demais. Ela tentou uma última carta. E por favor, eu administro este banco há 8 anos. Conheço tudo aqui. Ele respondeu gentilmente, mas com firmeza. Sim, e em 8 anos, você aprendeu a reconhecer os figurinos. Mas não pessoas. Um silêncio pesado se instalou. O guarda, sentindo-se inquieto, baixou a cabeça. Madison sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Senhor Hamilton, peço-lhe perdão. Ele permanece calmo. Você não me deve um pedido de desculpas sozinho. Ele apontou para os arredores da sala. Pertence a eles. Ela se virou com a voz trêmula. Eu sinto muito pela forma como tratei alguns de vocês. Pensei que estava agindo no melhor interesse do banco. Um cliente respondeu em voz baixa. Não, você estava agindo por ego. Aquelas palavras a atingiram mais forte do que qualquer outra coisa. David prosseguiu. O banco agora pertence a alguém que sabe o que é esperar, ser julgado, ser subestimado. Então ele acrescentou calmamente. E não será mais guiada pelo medo, nem pelo desprezo. Madison entendeu. A decisão estava prestes a ser tomada. E ela já não era quem tomava as decisões. O coração de Madison batia tão forte que ela achava que conseguia ouvir o eco das batidas no quarto. Ela finalmente entendeu. Dessa vez, não havia arquivo que ela pudesse esconder, nem cliente que pudesse ignorar. Tudo foi exposto. David permaneceu de pé, calmo, mas sua voz se fez ouvir.
Senhora Clark, quando a senhora me viu entrar, o que pensou? Ela hesitou. Então ele sussurrou que você não era a pessoa certa para os nossos serviços. E esse perfil, como você o define? Ela não respondeu. David prosseguiu. Pela cor da pele? Através da roupa? Por falar nisso? Um silêncio pesado respondeu. Ele se voltou para os funcionários. E muitos de vocês seguiram o exemplo dele. Alguns por medo, outros por hábito. Mas aqui isso acaba. Ele depositou os documentos com cuidado sobre a mesa da diretoria, aquela que agora lhe pertencia. Um banco deve proteger, aconselhar, abrir portas, não para humilhar. As palavras atingiram como golpes de martelo. Madison sentiu as lágrimas escorrerem apesar de si mesma. Eu imploro, me dê uma última chance. Deixe-me provar que posso fazer melhor. Eu posso seguir suas novas regras. David ficou olhando para ela por um longo tempo. Você quer mudar, porque está exposto. Mas aqueles que você feriu não tiveram uma segunda chance. Ele pegou uma caneta. Os funcionários prenderam a respiração. Por negligência ética, conduta discriminatória, abuso de autoridade e danos à imagem da instituição. Um toque pessoal. Você está exonerado de suas funções com efeito imediato. O guarda deu um passo à frente, não de forma brutal, mas respeitosa. Madison se virou para o quarto. Não havia mais arrogância em seus olhos. Foi a constatação, tardia, mas real. Ela sussurrou. Desculpe. Então ela saiu. Os saltos que antes tilintavam com tanta força agora apenas ecoavam como um som vazio. A porta se fechou. E o silêncio que se seguiu foi diferente. Não é pesado. Não é ameaçador. Um silêncio, de fim e de começo ao mesmo tempo. David respirou fundo. Hoje marca uma mudança. Não contra ninguém, mas para todos. Todos os olhares se voltaram para ele. Pela primeira vez, eles não viam mais o homem simples com a lima gasta. Eles viram um líder, calmo, justo, humano. E no fundo da sala, um jovem funcionário murmurou. Talvez desta vez, o banco realmente pertença ao povo. David esboçou um leve sorriso. A verdadeira transformação finalmente poderia começar. Quando Madison saiu do prédio, o ar de repente pareceu mais leve. Os funcionários se entreolharam hesitantes. Ninguém sabia ao certo o que ia acontecer. David caminhou até o centro da sala e colocou a mão no balcão. Sua voz era calma, mas determinada. Vamos começar do zero. Ele apontou para os assentos. Fechem as bilheterias por 10 minutos. Os funcionários ficaram paralisados. Perto? No meio da manhã? Mas algo em seu olhar lhes dava confiança. Os computadores desligaram. As conversas cessaram. Todos se sentaram. Clientes e funcionários juntos. Novas regras. David pegou um pedaço de papel. A partir de hoje, 3 regras nortearão este banco. Ele levantou um dedo. Primeira regra, ouça antes de julgar. Sem aparências. Sem preconceitos. Segundo dedo. Segunda regra, todos os clientes recebem a mesma atenção, independentemente de terem $10 ou 10 milhões. Terceiro dedo. Terceira regra, o banco ajuda a construir sonhos, não a sufocá-los. Um murmúrio percorreu a sala. Uma senhora idosa levantou a mão timidamente. E quanto a nós que fomos maltratados no passado? David respondeu imediatamente. Vamos reabrir seus arquivos e apresentar um pedido oficial de desculpas. Um jovem empreendedor inclinou-se para a frente. E quanto àqueles que estão começando do zero? David sorriu. Estamos lançando um programa especial. Seta preta para a direita, empréstimos para pequenas empresas. Seta preta para a direita, consultoria financeira gratuita. Seta preta para a direita, apoio a famílias endividadas. Seta preta para a direita, treinamento para jovens em finanças. O guarda que presenciara toda a cena murmurou. Ou ninguém nunca falou assim por aqui, mude também o interior. David então se voltou para os funcionários. Se alguém aqui tem medo dessas mudanças, eu entendo. Mas não quero mais deixar o medo tomar as decisões. Uma caixa levantou a mão, visivelmente emocionada. Disseram-nos, para filtrar as pessoas. Nunca mais, respondeu ele suavemente. Se um gerente lhe pedir para humilhar alguém, é ele quem sai do banco. Não você. Ombros relaxados. Os olhares se tornaram mais amenos. A moral. Antes de reabrir as bilheterias, David concluiu. Lembre-se de uma coisa. A verdadeira riqueza de um lugar são as pessoas que o frequentam. Ele olhou para o relógio. O banco está aberto novamente. Os computadores voltaram a funcionar. Mas algo havia mudado profundamente.